rei Davi foi repreendido. Coloca a sua mão em cima da Bíblia e fecha os olhos. E pensa agora em tudo. Eu vou te dar alguns segundos para você pensar em todas as áreas da sua vida. Em todas. Porque você está ouvindo que Natã, o profeta, repreendeu um homem muito ungido de Deus, por nome Davi. Amém, igreja? Amém. Vamos estudar aqui agora então. Samuel capítulo 12, versículo 1 diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a Davi, disse-lhe, em parábola no caso: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico, repita comigo, o rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão, mais uma vez, senão uma pequena cordeira que comparara a criara, e ela havia crescido com ele, com seus filhos, igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, dormia em seu regaço, no caso é cama, um sofá, algo particular da casa dele. Era como se fosse um filho. E tinha como? Digam glória a Deus. Olha para mim, meus irmãos. O profeta Natã, ele começou a contar uma parábola, uma história para o rei Davi. Rei Davi. Eu estou dizendo Davi que venceu quem? Um leão. Eu estou dizendo Davi que venceu quem? O urso. O senhor está dizendo Davi de quem, pastor? O que venceu o gigante Golias? Próprio. Eu estou dizendo do rei Davi, que é segundo o coração de Deus. O Davi que é conhecido no mundo todo. O Davi que é um homem querido, no bom sentido, como um homem de Deus. Estou dizendo dele, rei Davi. E aí Natã chega nele e começa a contar uma história. Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha de tudo, em abundância. Mas na mesma cidade tinha um pobre, que também tinha somente uma cordeirinha, um bezerrinho, um cabritinho. E ele amava tanto que o cabritinho cresceu com os filhos. Ele dava de comer, ele comia, o cabritinho comia, a ovelhinha. Ele bebia, ela também bebia, dormia, ele também dormia. Era como se fosse, para você entender melhor, um cachorrinho que você tem na sua casa, um gato. É igualzinho. Você ama ele, você beija ele, é a mesma coisa. Esse homem pobre tinha esse carinho por essa cordeirinha. Vai ver a história, versículo 4. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar, no caso, para cozinhar, para fazer o papo, se preparar, para o viajante que viera a ele, e tomou, repita comigo, e tomou a cordeira do homem pobre, e preparou para o homem que viera a ele. Repitam comigo 5 e o 6. Então, mais uma vez, então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, e o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadece ou não tem misericórdia. Amém, igreja? Olha para mim. Davi se irou e se irritou
ficou irado, bravo, ficou louco da vida para tacar a mão no mau sentido, não é no bom não, no mau sentido sobre este homem que Natan estava contando a história. Não pode fazer isso, sacanagem, que besteira, que loucura. Ele tinha várias vacas, várias cordeiras, ele pega a única daquele homem pobre para matar, e nem para ele, era para o outro. Fez isso. O que esse homem merece na vida? Morte. Merece morrer, e mais, ele tem que dar 4 vezes mais o tanto do que ele fez por uma cordeirinha desse pobre. Esse homem pobre não merecia isso. Esse homem pobre tinha essa cordeira como uma criança, com um filho, com uma filha para ele, e aquele rico tinha de abundância. Ele vem, rouba, mata e dá para o estrangeiro, para o viajante comer. Repetindo novamente, sabe o que ele merece? Merece a morte. Tem que dar 4 vezes mais, batendo nessa tecla. Repitam comigo o versículo 7, toda a igreja. Então, mais uma vez, então disse Natan a Davi: tu é este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul, te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor e em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. O 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? Repitou comigo: fazendo, mais uma vez, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Olha para mim, é muito forte. Meus irmãos, aquela história que o profeta Natan estava contando, na hora que Davi se manifestou irado, aparentemente palavras positivas, porque ele tinha sabedoria do que ele estava falando, ele não aceitou aquele erro. O que ele merece mesmo, Davi? Morte. Tem que dar 4 vezes mais para o coitado do pobre. É, Davi? Só que eu tenho uma coisa de Deus para ti. Esse homem que você está falando que merece morrer, é você. Esse homem que você falou que tem que dar 4 vezes mais, é você. Que? É você. Por quê? Assim diz o Senhor, do Senhor Jeová, o Senhor grande e poderoso, que te ungiu a rei, que te livrou da mão do rei Saul, que deu o reino de Saul para você, que deu as mulheres, porque naquele tempo a maioria conhece aqui que naquele tempo poderia naquele tempo ter 4, 5 ou várias mulheres. Naquele tempo, meu irmão, no tempo de hoje é uma mulher com um homem, é um homem com uma mulher. Mudou tudo isso aí, aqui, contando a história para você ver. Você viu palavras aqui no plural, várias. Naquele tempo podia fazer isso, mas hoje mudou tudo. E ele contando ali, então, eu te ungi, eu te dei tudo isso, e se te faltasse alguma coisa, Davi, eu te daria, mas não era para você pecar. Você viu o que eu fiz? Em outras palavras, você matou Urias, você mandou ele na frente para guerrear, e você sabia que quem estivesse na linha de frente ia morrer. Você fez questão, e o pior, você fez tudo isso em olho da mulher dele. Você tomou a mulher dele por tua mulher. Você roubou a mulher dele de propósito, de maldade. Você não precisaria de ninguém, você já estava feliz. Você já estava tudo unido, tudo ungido, tudo abençoado. Olha a maldade que você fez. E você foi ungido, Davi. E assim como você feriu ele, você vai ser ferido pela espada. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Pessoas que não valorizam o que tem. Se você não valoriza o que você tem, vem Satanás com um prato de lentilha
venho com um prato de sabor de mel para ti, e você cai. Eu estou contando aqui a história de um rei que é conhecido no mundo todo. Onde você fala de Davi, isso aqui, ó, é salva de palma, é glória a Deus. Eu queria ser como Davi, eu queria vencer o gigante Golias, eu venci o leão como Davi, eu venci um homem, eu venci um exército como Davi. Você só vê boas novas de Davi, mas aqui você está ouvindo, infelizmente, um lado escuro de um rei Davi. Um homem que não precisaria tomar mulher, e o outro, o primeiro adultério dele, a primeira morte que ele faz com sangue inocente. Essa morte aqui é duas, é a morte espiritual e a morte física. Ele matou esse homem por duas mortes. O homem confiou nele, você vai para a guerra? Vai, mas só que vai na frente, não fica atrás, não fica na frente. Olha aí para você, matou ele humanamente falando. E espiritualmente, mandou ele na frente, de propósito, enganação. Iludiu ele, mentiu para ele, porque a mulher dele estava chamando a atenção de Davi. Um espírito maldito chamado Pombagira, diga Deus me livre, que pega tanto homem quanto mulher, encantou o rei Davi. Ele acabou praticando o adultério e a morte de um homem inocente. Meus irmãos, às vezes eu sempre prego isso, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que parece é. Aqui você está vendo uma história de um homem que foi ungido por Deus, tinha direção de Deus, mas a maldade entrou no coração dele, como pode entrar no meu e no seu, se você não vigiar. Deus te deu tudo, você tem que ter mais um teclado, meu irmão. Deus já te deu 1000 cadeiras, você precisa de mais 2 cadeiras. Deus já te deu uma casa, você tem que montar o 28º cômodo lá em cima. Diga, Deus me livre. Porque meu sonho era morar numa torre, pastor. Então vai lá entregar currículo na Eletropaulo. Diga glória a Deus. Lá tem várias para você. Aqueles globos que parecem umas bolas gigantes, dá para você ficar igual um pica-pau lá dentro. Diga, está amarrado, meus irmãos. Não, meu irmão, para com isso aí. Não queira aquilo que já é seu de direito. Pastor, eu sou solteiro. Pastor, eu sou casado. Pastor, eu sou noivo. Pastor, eu sou mãe. Mas eu não quero ser mais mãe. Um exemplo estou dando para você entender a mensagem melhor. Tudo bem, você não quer ser mãe. Perto do esposo, perto da mãe, do seu pai, perto da sua família. E por que para os seus amigos ou para as suas amigas, para você entender? Por que você fala para eles ou para ela que você quer ser mãe? A pessoa está com 2 palavras. Hey, Davi, eu posso ir? Pode, mas vai na linha de frente. Mentindo para o homem. E ali era a morte. Davi escreveu a morte daquele homem em palavras. Não em caneta, não no papel, por palavras. Vai na frente, não fica atrás, não. Dessa vez você vai na frente. Vai que vai dar certo. Você já estava preparado, o laço do passarinho. Mas quem que o inimigo usou? Quem que deu a brecha? O rei Davi. E eu e você já fomos ungidos desde o ventre das nossas mães. Diga glória a Deus. Só que olha para mim, meus irmãos. Muitas vezes, não vigiamos aonde pisamos. Não vigiamos com quem andamos. E não vigiamos e não sabemos o que queremos de verdade em nossa vida. Pessoas com dúvida é um prato cheio para Satanás acabar com essa vida. Davi tinha ouro, tinha prata, tinha servos, tinha servas, como você acabou de ver, tinha várias mulheres, tinha o reino de Saul, tinha o povo do Saul, do rei Saul, mas não bastava. Ele tinha que pegar a mulher do próximo. Ele tinha que cobiçar a mulher do próximo. Ele tinha que se deleitar com a mulher do próximo. E o pecado veio sobre a vida dele. Versículo de número 10. Repitam comigo. Agora, pois, não se apartará a espada, jamais, mais uma vez, jamais, da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para te ser por mulher. E assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti,
e tomarei, olha aqui, precisa ver como que é forte, repita comigo, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Olha para o seu irmão e diga assim, é muito forte. Corta aqui para mim, meus irmãos, diga glória a Deus. Olha só, meu irmão, a hora que você não valoriza o que você tem, como testemunho da irmã aqui, ela sempre valorizou o amor da mãe dela, mas o problema não estava nela, estava na mãe, com a palavra da mãe. Mas a filha e o esposo, o genro, sempre colocou a paz no coração. Sentiram a direção de Deus, ungiram com sabedoria, pisaram lá com o sangue do cordeiro. E talvez aquilo que o casal não pensava em ouvir, Deus fez os dois ouvir. Diga glória a Deus. Porque enquanto a mágoa morava, os dois buscavam para quebrar. Diga glória a Deus. Uma própria missionária foi usada por Deus. É o particular. Mas eles estão buscando. E como foi a resposta? Foi a própria mãe, a própria sogra, falar, as portas da minha casa estão abertas. Diga glória a Deus. Porque ele e ela valorizam o que tem. Qual, pastor? O valor da mãe. Amém. Davi não prestou atenção nisso. Davi desprezou as mulheres, sempre repetindo, que naquele tempo era permitido, desprezou o ouro, a prata, desprezou a glória que Deus deu para ele, no sentido humanamente falando, a bênção, honra, testemunho, servos e servas, tudo bom e do melhor. Desprezou isso por uma aventura só. Quis se aventurar com a pessoa errada. Quis se aventurar com uma coisa que Deus não concordava. Mas pastor, ele não era de Deus? Ele era de Deus, mas como Natan disse, você desprezou a palavra. A hora que você despreza a palavra, você cai no pecado, você cai no adultério, cai na fornicação, cai até no caminho da morte. Diga, Deus me livre. É a faca que passa, é a espada que passa, é o carro que pode te atropela, é fulano que fala que vai te matar, que vai fazer isso. Você não entende. Mas pastor, está tendo uma saraivada do meu lado, pastor, um rebuliço, um formigueiro, um vespeiro. Você desprezou a palavra. Por que o senhor tem tanta certeza? Porque uma coisa, meu irmão, Natan disse, quem despreza a palavra tem consequência não de Deus, só de Deus, mas do inimigo. Davi, cadê a unção? Davi, cadê o respeito? Davi, cadê o temor? Ele esqueceu de tudo. Davi que andava no Espírito, Gálatas 5, versículo 16, a Bíblia diz da concupiscência da carne. O que significa isso? É o controle desenfreado. Porque a Bíblia diz que o Espírito quer orar, a carne só quer dormir. O Espírito quer buscar Deus e a carne quer buscar os prazeres, as aventuras, as ciladas, coisas que dá prazer na hora, mas depois você chora, você se arrepende. Meu irmão, minha irmã, o arrependimento vai sempre estar com a mão aberta, chamado Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Mas só que tem arrependimento que não dá para você voltar. Lembra a história do rico também, do pobre, de Lázaro? Que ele morreu rico, depois de um tempo morreu o pobre. O pobre chegou no seio de Abraão, e o rico estava lá no inferno, e falou para Abraão, permita que eu vá lá. Fazer o quê? Avisar meus irmãos. Em outras palavras, ele confessou o pecado do irmão lá no inferno. Diga, Deus me livre. E Abraão disse, mas por quê? Não, porque vão vir do mesmo lugar. Então na patifaria também. Aí, o homem de Deus chamado Abraão disse, espera aí, mas se eles não creem nos profetas que são vivos, vai acreditar em morto? Se eles não deram ouvido como você, em outras palavras, esse tempo todo, vão acreditar? Meu irmão, em outras palavras, para ele, você está aí no inferno e o povo está aqui no céu. Se eles não se arrependerem por eles mesmos, vão aí para o seu lugar. Agora se arrepender, vão vir para cá. Diga glória a Deus. O arrependimento, meu irmão, não é do pastor. O arrependimento não é seu. O arrependimento é de quem está pecando, de quem está no erro. É você que tem que clamar em alta voz, pedindo para Deus afastar esse mal da sua vida. Porque como a Bíblia diz, até aquilo que você tem vai ser tomado. E até aquilo que você não tem vai ser tomado. E pastor, mas se não tem nada, vai tomar o quê? Sua vida, sua esperança, seus pensamentos positivos, sua visão de que a sua vida vai mudar. O brilho que você tem, tudo isso é roubado.
Tem pessoas que pensam assim: a Bíblia diz que até aquilo que eu não tenho vai ser roubado. Vai roubar minha casa, vai roubar meu carro. Pensa você, carro não entra no céu. Muito menos no inferno, meu. Casa não entra no inferno, nem muito menos no céu. O que entra no céu ou no inferno é almas, é vidas, é a minha vida e a sua vida. Mas a decisão está nas minhas mãos e na sua mão. E sabe o que acontece com o pecado que Davi cometeu? Ele levou com o perdão da palavra desgraça para dentro da casa dele. Você viu a palavra aqui? Na minha está dizendo casa. Quando está dizendo família, levanta as mãos. Falei. A tradução chamada família, lá no fundo, lá, os ministros. A sua está dizendo família, a minha está dizendo casa. Mas algumas traduções diz família. Mesma coisa, significa a mesma coisa, só para você entender. Casa ou família. Ele levou a maldição para dentro da casa. Um dia a missionária me contou uma coisa que eu fiquei muito feliz, meu irmão. Depois eu meditei. E falei para ela assim: você tem razão. Sempre tem razão. Diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Ela me disse assim: você sabia? Ela falou para mim assim: agora deixa eu contar uma história para você. Diga glória a Deus. Eu falei assim: mas eu estou meio cansado. Não, é meio cansado mesmo, que vai ser melhor ainda. Diga glória a Deus. Aí eu falei: pode contar. Ela era uma vez um casal como eu e você. E esse casal como eu e você sempre andava certinho. E um dia uma mulher, que essa mulher sou eu, disse assim: amor, marido, você sabia que se você pecar, se você falhar, o seu pecado vem para mim? Aí eu parei assim e falei: minha mente abriu para entender o que ela estava falando para mim, adquirir mais sabedoria. Ela falou: o que você fizer de bem vai vir para mim. Você trabalha, você pode estudar, fazer faculdade, ir para casa da sua mãe, você pode ir pescar, você adora pescar, você pode sair com o Joey, você pode sair com os ministros. Mas o que você fizer de bom, eu nem estou com você lá, não estou lá no momento com você, vai vir tudo para mim. Diga glória a Deus. Mas o que você fizer também de mal, com alguém ou sozinho, vai vir para mim também. E eu falei: mas se você pedir perdão? Eu posso pedir perdão, mas não foi eu que peguei, quem pegou foi você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Meu irmão, minha mente fica assim, ó. Depois fui falar com Deus. E Deus falou: filho, o que eu falei para Abraão, eu falo para você agora. Tudo que ela falasse embaixo, diga glória a Deus. Você lembra o dia que Abraão foi falar? Deus falou: Abraão, tudo que Sara falar, você pode fazer. Sabe o que ele fez? Vem cá, Agar. Vem cá, Ismael. Pega essa bolsinha aqui. O que você tem, pai? O que foi? Com o perdão da palavra. É meio pesado que eu vou falar aqui. Pedala. Quê? Pedala. Mas sua mulher que você pegou e tem. Mas é seu filho. Pedala os dois, então. Diga: Deus me livre. E você lembra a história, né? Foi os dois. A Bíblia diz que a Ismael senta ali, Agar chora, e o anjo de Deus vem e consola ela. E fala para ela: Ismael também vai ser uma grande nação, vai ter uma multidão com ele. Diga glória a Deus. Meus irmãos, o que eu quero passar para você? O que você faz de bem, abençoa a Sagrada Família. O que você faz de mal, amaldiçoa a sua família. Você acabou de ouvir um testemunho aqui, que a própria mãe disse: você virou cristã? Sim, senhor. E se ela falasse: não, estou parado? Talvez a briga, a mágoa permanecia. Mas sempre que a irmã buscou, apresentou o coração da mãe. E na hora certa, no dia certo, como eu disse que grandes coisas vão acontecer em 2014, mas o ano não tinha acabado ainda, ela já começou a receber o prêmio. Diga glória a Deus. A união da família, a paixão, o amor da mãe pela filha, pelo netinho, pelo sogro, pelos genros e por toda a família. Diga glória a Deus. Meu irmão, o que você faz de bênção, vem bênção. O que você faz de mal, até quem não merece vai receber bronca e vai receber maldição. Davi, a burrada que você fez, Davi, a loucura que você fez, olha o que vai acontecer. Versículo 1, só repetindo: assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual deitará com as tuas mulheres perante este sol. Repita um 12 comigo, que é muito forte também. Porque tu
o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante... Olha para o seu irmão, é muito forte isso aqui, meu irmão. Hoje, essa madrugada, eu me inspirei só nessa mensagem. Olha para o seu irmão e diga assim: você sabia que tudo que você faz, Deus está vendo? Fala para ele ou para ela assim: será? Olha para mim, meus irmãos. O que você fez ontem, desontem, e depois de uns dias, e depois de alguns dias? Pastor, ninguém viu, eu estava debaixo da cortina. Ah, tá. Você é o Gasparzinho. Negativo. Deus viu. O pastor não viu. Sua mulher não viu. Seu esposo não viu. Seu filho, sua filha, sua família não viu. Mas o Deus poderoso viu. E infelizmente, quem assoprou no seu ouvido que ninguém estava vendo se chama Satanás. Ele mesmo que te ocultou. Ele mesmo que fez você se esconder. Aparentemente parecia que estava escondido. É ele mesmo que faz você passar vergonha. É ele mesmo que faz você ser humilhado. Mas Deus vê tudo, meus amigos. Davi, a maldade que você fez com o marido dela, a maldade que você fez com ela, por pegar ela por mulher, eu vi isso, Davi. Quem lembra dessa história, levanta as mãos. Como que é o nome dessa mulher? Quem lembra? Betseba. Meus irmãos, ela se banhava. E Davi via ela se banhando. E ali já estava planejado tudo aquilo ali. Quase destruiu um reinado. Quase destruiu a vida de um homem ungido. E Satanás sempre lança seta no meu caminho, no seu caminho, se não vigia. E eu não vigio. Meu irmão, Deus manda eu perguntar para mim mesmo e para ti: até quando eu estarei contigo? Lembra a história de Saul, do rei Saul, que eu estou citando aqui também? A hora que Samuel foi lá interceder por ele. Samuel, até quando você vai interceder por Saul, se eu já não estou mais com ele? Quem lembra disso, levanta as mãos. Até quando você vai pedir? Eu já não estou mais com ele. Meu espírito já saiu dele. Em outras palavras, para, porque não é que não tem jeito, eu já não estou mais com ele. É pior do que não ter jeito. Davi, você levou maldição. Está vendo essas mulheres que eu te dei? Está vendo essa bênção? Você vai perder tudo, porque eu vou dar o teu próximo. Eles vão se deitar com as suas mulheres, perante os seus olhos, porque você fez com ela, escondido e oculto, pensando que ninguém... Eu vou fazer perante todo mundo, para que eles vejam a humilhação que você fez esse homem passar, que você fez essa mulher passar. Essa morte não vai ficar barata. Você vai pagar o mesmo preço, em outras palavras. Igreja, tem pessoas que não valorizam o que tem. Tem pessoas que não valorizam o esposo, vai perder. Não valoriza o filho, vai perder. Não valoriza a mãe, vai perder. Não valoriza o carro, a casa, não estou dizendo de bem material, vai perder. Não valoriza o emprego, vai perder. Quer ver uma história? Eu vou abrir entre aspas aqui. Descobri isso hoje. Fiquei doido também. Vou te contar uma história. Vamos dar um exemplo que o pastor Cleiton é um bombeiro e estourou um cano ali. E o ministro Joey com a Karine e o Alisson faz parte da limpeza. Só para você entender a história, onde eu quero chegar. Estourou um cano, eu sou bombeiro, eu vou consertar. Só que peraí, o que eu vou consertar é ali, é o cano. Mas a água caiu aqui, ó. Talvez o ferro estourou ali, não tem canadora ali, mas eu banjo ali, pá, fui lá. Mas e a água no chão? Não dá tempo de eu limpar porque eu tenho que cuidar da empresa. Sou bombeiro de uma empresa, vamos dar um exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou chamar os três que estão na limpeza, não desmerecendo eles. Mas eles estão três ou são, vou limpar mais rápido porque eu tenho que dar conta da empresa. Aí eu vou e chego no Joey e falo: ó Joey, ó, estourou um cano ali, mas eu consertei, mas com a poça d'água ali. Você pode enxugar? Aí ele vai e fala: mas que poça d'água se não está chovendo? Ah, mas estourou um cano lá. Tudo bem. Daqui uns 10 minutinhos eu vou. Aí eu faço o papel de outra pessoa. Aí eu vou e sou jardineiro, passo perto. E aí, meu, tudo bem? Ah, tá mais ou menos. Por quê? Rapaz, tudo sou eu aqui, meu. Caiu uma sujeirinha ali, o cano estourou ali, quero um pouco de água, vem me chamar. Mas, meu irmão, se você está limpando, eu vou chamar quem? Se você for contratado para limpar,
Eu vou chamar quem? Parece que, rapaz, eu quero ver o dia que eu morrer. Quem que vai chamar? Eu conheço pessoas assim. Essa é a história. Pessoas que não valorizam o que tem. Ele foi contratado para ser jardineiro, mas tem que cuidar do jardim. Se ele foi contratado para limpeza, ele tem que cuidar da limpeza, do doméstico, ele é bombeiro, ele vai ter que dar um jeito para aquilo ali. Ele foi contratado para isso. Mas a pessoa despreza por quê, pastor? Com palavras, como Davi. E aí que ela é casada? E aí que eu tenho mais de 10 mulheres? E aí que eu sou rico? E aí que eu sou ungido? Despreza a parte de Deus e deixa a parte da carne. Meu irmão, Deus falou para ele que você poderia ter mais mulheres, mas tinha que ser dele. Você já não tem o suficiente. Deus falou para ele, Davi, estava te faltando mais alguma coisa, era só pedir que eu ia te dar. Meu irmão, ele preferiu pecar. Pessoas que não valorizam o que tem, até aquilo que você não tem vai ser tirado. Eu lembro a história, uma história besta, mas eu não tenho que te contar, porque isso vai entrar na mensagem. Eu conheci um casal no Paraná, e ele se separou da esposa com uma coisa besta. Ele chegou, ele viu 3 coisas fora do lugar e ficou louco. Ele chegou e encontrou o controle na onde ele deixa, perto da televisão na reta, para chegar e apertar o botão. O controle estava na cama, ele começou a quebrar o pau. Aí ele foi escovar o dente e ele pode deixar a pasta ali. A pasta estava guardadinha bonitinha assim, quebrou o pau. Ele foi jantar. A hora que ele foi jantar, a comida já estava no prato. Ele não gosta que foi comida no prato, ele gosta dele se servir. O pastor é besta, acabou o casamento dele. A mulher lutou. E ali era um plano do Satanás, já estava no coração dele. E depois que ele fez isso, começou a ir para a gandaia, para a bagunça, saiu com várias mulheres, caiu. E na hora que ele ficou no fundo do poço, ele falou assim, você está indo para a igreja ainda? Depois de separado. Ela tô. Já você falar para o casal dos pastores que tem aqui em casa, morava em casa? Por quê? Porque eu fui no médico, o médico falou que talvez eu estou com HIV. Diga, Deus me livre. Ela, mas eu não tenho isso. Aí ele começou a chorar. Ele falou, eu sei que você não tem, mas eu peguei com outras pessoas. E aí você tem o que mais para dizer? Eu descobri que toda aquela coisa que eu vi em casa que não suportava era um laço do Satanás para me tentar, me deixar com a cabeça quente, eu não ter paciência, sair para fora de casa, e a hora que eu saí fora de casa, eu fiquei possuído. E a hora que eu caí no fundo do poço, eu estou sentindo que a morte me rouba. Resumindo, igreja, o homem não morreu. O homem foi curado, foi liberto, foi restaurado, era pai, a mãe de 2 filhinhos. Só que, infelizmente, depois que ele foi restaurado, a esposa ficou do lado dele mais 2 anos. Mais 2 anos, lutando. O último exame, o médico falou assim, não, a gente suspeitou, era só cisma. Eu estava constando que era, mas era outro tipo de doença, mas estava te levando para a morte. Resumindo, ele foi curado, foi liberto, só que a mulher não voltou para ele. Aí ele que não ia, começou a ir para a igreja. E falou 2 vezes comigo que é missionário. O que eu faço agora? Eu falei, irmão, a Bíblia diz que a separação, no meu ponto de vista, são 2. Ou morte, ou adultério, que toda a igreja conhece essa história. A morte, a Bíblia não relata a morte, mas se morreu, meu irmão, seu marido, a sua esposa, se você quer ser feliz como pessoa, a Bíblia não condena isso, porque ele partiu. Mas foi adultério. Aí fica do homem ou da mulher se quer perdoar. Só que se perdoar tem que passar uma borracha. Diga glória a Deus. Só para você entender porque está batendo aqui na história de Davi. Eu perdoei, não esquece. Eu perdoei ela, você não esquece. Eu perdoei, não esquece. Aí sim, mas eu não quero perdoar, pastor. Não, eu perdoo, mas eu não quero voltar. É seu direito também. Foi o que ela escolheu. E ele chorava, irmão. Nunca vi um homem chorar tanto como aquele ali. Eu preguei isso para ele. Falei, irmão, aquilo que você tinha, você não valorizou. E tem muita gente assim. É que hoje bateu na parte sentimental de casamento de família. Mas tem pessoas que não valorizam nada. E vai perder tudo. E vai perder. E às vezes só chorar não adianta. O que adianta então, pastor? Versículo de número 13. Repita comigo. Então disse Davi a Natã,
pequei contra o Senhor. E disse Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Repita o 14 para mim terminar, e o 15. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira, que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nascera certamente morrerá. Repita o 15. Então Natã foi para a sua, e o Senhor feriu quem? Que a mulher de Urias a Davi, e a criança adoeceu. Olha para mim, o que aconteceu aqui para você entender a história? Que na hora que ele caiu no adultério, essa mulher engravidou, teve um filho, não nasceu no ventre dela. Davi chorou, orou, jejuou anos, dias, e nada da criança. Mas aí o profeta disse: a morte que era sua passou para a criança. A criança certamente morrerá. Essa criança doeu. Sabe o que representa essa criança para mim? Na minha visão, não é maldição a criança aqui, mas Deus tocou a criança por ser considerado também como um anjo na nossa vida. Você que é mãe, você que é pai, você que é avô, avó. Criança é um bem maior, porque sem criança eu e você não ia nascer nunca, velho. Fomos crianças um dia, mas não podemos agir mais como criança. Davi perdeu por pouco e não perde a vida, mas a morte só saiu da mente, só saiu do coração, do espírito dele, a hora que ele se arrependeu. Enquanto eu e você não se arrepender, tem que ser de verdade, a morte continua rodeando. Sabe o que significa criança? Talvez você tenha que abandonar um bem que para você é ela na terra, é essa coisa na terra e Deus no céu. Olha a palavra, olha quem Deus tocou, a criança. Talvez é uma coisa que você deseja muito, mas perante os olhos de Deus não é nada bom. Tem que abandonar e tem que pedir perdão. A hora que Davi disse: eu pequei perante o Senhor, Natã disse: realmente você pecou, mas você está pedindo perdão? Você tem perdão. Meu irmão, você não viu mais nenhum adultério de Davi. Você vê algum adultério de Davi depois desse? Você vê Davi matando mais algum homem inocente a não ser esse aqui? Não. A hora que se arrepende, tem que se arrepender de verdade. Eu pequei, pastor, não peque mais. Não peque mais. Essa história que Deus vai sempre te perdoar, eu como pastor, eu sou bem sincero para dizer para ti, eu não confio muito nisso não. Você me perdoa, mas eu não confio nisso não. Não porque Deus me chamou para pregar a palavra dele. Se eu pecar, meu irmão, você pensa que vai fazer isso aqui em mim? Abraço. Davi é maior do que eu, muitas vezes, meu irmão. Ele não teve perdão não, sentou no ombro, sentou a madeira nas costas de Davi. Você é pecador. Você pensa porque você é ungido, eu não vou falar? Segura. Não tem isso não, meu irmão, não tem conversa. É sim, sim, não, não. E quem vai perder sou eu e você. E você viu o que ele falou? Os seus inimigos. O teu próximo tem pessoa do seu lado, de olho na sua vida. Se você não vigia, ele pega a sua vida. Pastor, mas eu amo meu esposo. Se você não cuidar, as pombas giram a terra. Eu amo meu esposo. Se você não cuidar, as pombas giram a terra. Leve e deixe ele um lixo. Depois joga na sua mão. De um jeito que vai dar credo. Eu casei com um anjo. Virou um sapo. Diga Deus me livre. Mas ele virou sapo por sua culpa, por minha culpa. Ela virou lixo por minha culpa, como foi do outro. Estava na minha mão. Eu fiz isso aqui. Davi, você pecou. Então, repetindo, disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado e não morrerás. Meu irmão, a morte estava pertinho de Davi. Um pecado, um erro, uma falha. E a morte e o mal rodeiam nossas vidas todos os dias. Deus não quer que eu e você morra,
Mas se você permanecer no caminho errado, vai acontecer alguma coisa. E não vai ser bom. Eu vou chorar. Eu também não gosto só de chorar, não. Eu não acredito nisso que eu pode chorar também. E apesar que eu sou meio diferente de muita gente. Por quê, pastor? Porque eu sou assim. Se eu chorar por uma coisa que eu fiz de errado, eu não vou aceitar chorar de novo pelo mesmo erro. Tem que mudar. Eu estou na terra, meu irmão, um dia eu vou morrer. E um dia Deus vai falar: por que você não mudou de vida? Você não leu a Bíblia, não? Você não viu a história que eu contei? Você não viu que eu repreendi Davi, que é uma bênção na minha mão? Que o leão poderia matar ele, eu livrei ele do leão. Ele acabou de lutar com o leão, veio um urso. Ele acaba de lutar com o urso, com o leão, veio Davi, veio o gigante Golias. Ele vence o gigante Golias, depois Saul persegue ele. Se eu não uso a filha de Saul, se eu não uso Jonas, filho de Saul, para salvar ele, ele ia morrer. Deus fez tudo isso por Davi. Olha como que Davi reconhece ele. Meu irmão, Deus já tirou você e eu do leito. Deus já tirou a minha família e a sua família da morte. Deus pagou um preço por mim, por ti na cruz do Calvário. E que valor que estamos dando para Deus? Ele manda eu perguntar isso para mim e para todos vocês. Que valor que estamos dando para Deus? Estamos dando valor na bagunça? Estamos dando valor na mentira? Estamos dando valor debaixo da cortina, como eu dei um exemplo? Deus está vendo, não existe nada em oculto e coberto que não venha ser revelado por Deus. Ele quer ver você abençoado, abençoada. Mas primeiro tem que ter o arrependimento. Mas primeiro você tem que falar: eu não quero mais essa vida. É você, a decisão está na sua mão. A decisão não está na minha mão, está na sua, está na minha. Pastor, eu preguei um dia com uma irmã, falei: irmã, você sabia que eu poderia escolher ser o pior bandido da face do mundo, da terra? Eu preferi ser um pastor. Eu não sou o pastor maior do mundo. Tem vários pastores aí, papéis. Mas eu preferi seguir o caminho assim mesmo, de Jesus. O diabo ofereceu de tudo, mas eu preferi seguir Jesus. E quando que o diabo parou de jogar essas oferendas constantes, como ele jogava? Porque ele viu que eu tive vergonha na cara. Diga glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: você sabia que enquanto o espírito imundo não vê que eu e você criamos vergonha, quanto o espírito imundo não vê em mim e você a verdade, ele não vai parar de bater na mesma tecla. 5 exemplos: bebidas, prostituições, mentiras, humilhações, enganações. Olha para mim, meus irmãos. Enquanto ele não vê eu e você afastado disso, de muitas coisas, ele não vai parar de atentar você. Por que o diabo insiste tanto, pastor? Só na mesma coisa. Porque alguma coisa ele está vendo em você que está fraco. Por isso que ele bate. Ele não bate no B e não bate no C. Ele só bate no A, porque ele sabe que o A tem uma brecha aberta. Meu irmão, a história para mim terminar. Davi se arrependeu. Ele não morreu, mas a história dele mudou. Depois ele dormiu, se deitou com a mulher, e esta mulher, ela teve um menino com o nome Rei, depois ele foi no caminho, você também, Salomão. Salomão foi uma bênção, mas ele tinha 1000 concubinas, diga glória a Deus. Naquele tempo, podia, você pode dar glória a Deus. No tempo de hoje, uma só basta, diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Mas mesmo assim, ele caiu. Você conhece a história? Mesmo assim, ele se perdeu no meio das concubinas. Perdeu a bênção. Meus irmãos, o diabo, ele olha para mim e olha para você. A minha vida e a sua é como se fosse, deixa eu ver se dá para ver. Ó, dá para você ver que é a mão do pastor. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Não dá para ver 100% que é mão. Mas se tem algum machucado na mão, não dá para você ver. Virei ela do outro lado.
O pastor está com a aliança aqui, ó, assim dá para você ver, mas assim dá para você ver. O diabo vê isso. Ele consegue enxergar se o pastor Cleiton é casado. E o pastor não precisa fazer isso aqui, ó. Só isso aqui ele vê. Ele sabe a minha bênção do casamento. Então ele vai atacar ali. Enquanto eu não resistir a ele, ele não fugir de mim, eu não posso me deitar. Eu não posso me prostrar. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Enquanto você não resistir, ele não para de atacar você. Enquanto você não cair, ele não para. Qual que é o segredo, pastor? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não pegue nenhuma oferenda de Satanás. Vigie o que você quer de verdade. Tenha seus pés firmes. Meu irmão, eu conheci um rapaz que foi meu obreiro no Paraná. Ele me disse, pastor Cleiton, eu fui um homem muito da bagunça. Mas um dia que eu encontrei o senhor, que me evangelizou na beira de um bar, o senhor me disse que Deus ia me usar muito para ganhar essas pessoas perdidas. Eu falei para mim mesmo, eu duvido. Quem vai querer usar um lixo como eu, que pega, que bate com a esposa, que adultera, que peca? Eu falei, Deus vai te usar assim mesmo. Você vai mudar. Passou um tempo, ele mudou de vida. Eu falei, meu irmão, mas o que mudou você de verdade, pastor? Eu deixei a palavra que o senhor lançou entrar em mim, lavar minha alma, meu espírito, e depois eu cheguei em casa, porque esse exemplo do espelho eu dou quase desde que Deus me chamou. Eu cheguei em casa, olhei para o espelho, vi aquele lixo, aquele trago. Eu olhei para minha esposa dormindo na cama com meus filhos, eu olhei, puxa, eu estou perdendo esta família por esse copo de bebida. Eu estou perdendo esta família pelas aventuras com outras mulheres. Eu estou perdendo esta família que eu lutei há anos. O meu sogro não queria deixar eu casar. O meu sogro não queria nem que eu tivesse filho. O meu sogro tentou me matar um dia, ele contando a história. E agora eu tenho tudo isso. Deus jogou isso, jogou aquilo, se converteu. Amém? Enquanto a palavra, eu não deixar entrar, não tem como fundamento. Eu continuo no pecado, eu continuo no erro, não interessa se eu sou ungido, não interessa se eu sou rico, se eu sou pobre, não interessa se eu sou casado ou solteiro. Irmão, enquanto a verdade não entrar em mim, e eu que permito, eu não vou mudar de história. Só que mesmo assim, eu vou ver muita patifaria, eu vou entrar na patifaria, só que com meus próprios olhos, como Deus disse aqui, eu também vou ver perder muitas coisas. Eu vou ver meu casamento descer, eu vou ver meus bens descer, eu vou ver minha família sendo destruída. Por quê, pastor? Eu mesmo permiti isso. Coloca a mão no coração, fecha os olhos. Pai, eu poderia falar mais, meu Deus, mas eu não basta por aqui. Eu peço para que o Espírito Santo que está em nosso meio fortaleça poderosamente o nosso coração, nossa alma, nosso espírito, e não permita, meu Deus, que esse mesmo espírito, esse pecado, esse mal chegue perante a nossa tenda. Davi caiu e Davi no finalzinho ele reconheceu, Pai. Quase, meu Deus, quase ele perde tudo, porque Natan disse: a morte transpassou o teu pecado, transpassou, e não morrerá mais. Meu Deus, tem muita gente morrendo espiritualmente, tem muita gente morrendo fisicamente falando, humanamente falando, e o pior é a morte espiritual, que as pessoas pensam às vezes que não está morta, mas a pessoa não entende que a morte espiritual que o Senhor quer dizer é aquela que não tem ânimo para vir na igreja, não consegue entender a palavra, não consegue entender aquilo, já está morta, meu Deus, porque o pecado já cuidou dele ou dela. O pecado já incendiou a mente dessa pessoa, mas purifica e passa esse pecado de nós direto para o inferno. E tenha misericórdia de nós, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito Santo. Amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus.